Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Antes de lermos a palavra, eu gostaria de fazer uma breve oração para nos prepararmos um pouco mais para recebermos a palavra como terra fértil. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais um pouquinho? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer esta oportunidade, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, por estar me usando, Pai, que diminua eu e que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes. Que nada saia do meu coração, mas sim da Tua palavra, do Teu trono, ó Deus. Prepara, Senhor, o nosso coração como terra fértil, a nossa mente, Senhor Deus, que ela fique, Senhor, ligada, que ela fique alerta, Senhor, para cada palavra que for dita aqui, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que vieram, Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir, mas que estão assistindo, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero trazer uma breve palavra que fica em Lucas, capítulo... Dá para pôr aí, Isa? Capítulo 4. Do 24 ao 27. Aqui, gente, é Jesus dizendo, tá, irmãos? E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Tá bom. Vocês percebem aqui nesse texto, Jesus está falando aqui que muitas viúvas existiam naquela época, mas Deus enviou Elias a uma específica. E muitos leprosos também haviam naquela época, e Deus enviou Eliseu a um específico. Deus curou um específico. Deus providenciou sustento a uma mulher em específico. Ele poderia ter dado a todas, poderia ter dado a outra, mas por algum propósito ele escolheu a viúva de Sarepta e o comandante Naamã. Eu fui ler esse capítulo e eu li ele inteiro, mas eu ficava, mas por que Jesus falou isso? Eu creio, eu tenho certeza que nenhuma palavra colocada na Bíblia é em vão. Até porque foram usados homens para escrever a Bíblia, mas todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nenhuma palavra na Bíblia pode ser descartada ou pode ser passada desapercebida. Toda palavra tem um propósito. E por que Jesus falou justamente isso? Porque Jesus falou que haviam várias viúvas em Israel naquele tempo, mas Elias foi em uma em específico, em uma em especial. Porque haviam tantos leprosos, tinha muito leproso naquela época, porque naquela época não havia cura. E a lepra é uma doença que ela é transmitida muito facilmente pelo vento. Naquela época tinha muitas guerras, então muitas mulheres eram viúvas. Mas Jesus, ele cita que o profeta foi em 2 pessoas em específico. O que eles tinham em comum? O que essas 2 pessoas tinham em comum para Jesus querer falar dessas 2 pessoas nos 3 anos que ele pregou? Vamos lá, eu vou resumir em breves palavras. A viúva de Sarepta. Deus mandou Elias ir até Sarepta visitar essa viúva que ela ia alimentá-lo.
Chegando em Sarepta, ele encontrou com uma mulher pegando lenha e falou para essa mulher, me traz uma botija com água. Quando ela foi pegar, ele falou, me traz também um punhado de bolo, que eu estou com fome. E ela falou, em verdade vos digo que eu não tenho. Eu mal tenho para mim e para o meu filho. Eu tenho um bocado de farinha na panela e um bocado de azeite na botija. E esses ingredientes eu vou usar para cozinhar um bolo pequeno. Eu e meus filhos vamos comer e nós vamos morrer. Porque haviam 3 anos e meio que havia fome em Israel. O profeta vira para ela e fala assim, fazes o que eu digo. Pega o punhado de farinha, o pouco do azeite, faz um bolo, traz para mim, volta e faz o que é para você. E não faltará farinha na panela, nem azeite na botija, até que o Senhor faça chover novamente na terra de Israel e volte a ter comida. E ela confiou, ela obedeceu o que o profeta falou. Deus usou a boca do profeta, mas foi o profeta que falou para ela. E ela obedeceu. E a partir daquele dia, nunca mais faltou azeite na botija e nem acabou a farinha da panela. E quanto a Naamã? Naamã era um comandante de guerra, era do exército sírio, e ele era muito ele tinha muito prestígio. Ele era do alto escalão, ele tinha um poder nas mãos dele por ser um homem de confiança do rei, porque foi através dele que o império da Síria tinha vencido Israel. Mas Naamã tinha lepra. E lepra, naquela época, era considerado uma doença impura, era considerado algo que tirava todo o prestígio que Naamã tinha. E Naamã, ele não devia ser feliz por causa disso, porque imagina, ele era um comandante, ele dava ordens, mas ele não podia andar por aí no meio das pessoas, porque a lepra era altamente contagiosa. E aí ele, um dia na casa dele, houve uma menina que eles trouxeram de Israel, cativa. A menina foi trazida até a casa dele para trabalhar para a esposa dele. E a menina fala, se o meu Senhor fosse até Samaria e encontrasse com um profeta que temos lá, profeta de Israel, Eliseu, ele o curaria. E Naamã fica sabendo, mesmo com todo o dinheiro, toda a pompa, todo o poder, todo o prestígio, ele não conseguia a cura. Ele falou, eu vou atrás do profeta. E ele decidiu ir para Samaria. Ele foi avisar o rei que ele ia se ausentar, e o rei falou assim, não, vai mesmo, vai, eu vou te mandar uma carta, vou escrever uma carta, vou te enviar uma carta junto, para quando você chegar no rei, ele saber que foi eu que te mandei, e eu vou pedir pela sua cura. Chegando lá, ele deu a carta ao rei, e o rei falou, que posso fazer eu? Ele ficou tão desesperado que ele rasgou as vestes dele e falou, isso é um pretexto para se iniciar a nova guerra. Só que, como as notícias correm, né? Eliseu ficou sabendo. Eliseu era o profeta. E Eliseu mandou um mensageiro dele falar, não faça isso, rei, não precisa se rasgar. Manda o comandante Naamã vir até mim. Naamã foi até onde o profeta estava. Vocês veem que nas duas histórias tem um profeta? Nas duas histórias as pessoas estão com um problema muito difícil de ser resolvido, quase impossível. Naamã vai até o profeta, e o profeta nem sai de casa. Ele manda o mensageiro dele, vai lá, avisa ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e se lavar. Mas o Rio Jordão era um dos rios mais sujos daquela região. E Naamã fala, nossa, eu imaginava outra coisa, eu imaginava que ele ia sair aqui, ia invocar o Deus dele, ia orar, clamar, ia impor as mãos em mim, e eu ia sair limpo, curado, purificado, novo. Mas ele só mandou um mensageiro. Isso porque Naamã, ele tinha muitas posses. Ele levou
não sei quantos de prata, não sei mais quantos de ouro, vestes luxuosas, tudo para dar para o profeta se curasse ele. Mas nem conseguiu ver o profeta. Aí Naamã, indignado, falou, nossa, e esse rio, como que eu vou me purificar se o rio é sujo? Como que eu vou me limpar naquelas águas se o rio é sujo? Só que enquanto ele indagava, os oficiais dele, que acompanhavam ele, falaram, se tivessem te pedido algo difícil, um sacrifício, o senhor não faria? Então vai lá e se lava, que é tão simples. Se lava, mergulha 7 vezes. Naamã pensou, não tinha nada a perder, a lepra não tinha cura, vou fazer o quê? Não tinha ninguém que pudesse ajudar ele, era a única saída que ele tinha, vou me lavar. E no 7º mergulho, a Bíblia diz que Naamã saiu com a pele de um bebê, limpo, curado, purificado. Quando eu comecei a imaginar o cenário, eu ficava imaginando assim, olha que incrível como Jesus era sábio, porque ele era o tempo todo questionado, o tempo todo Jesus estava sendo questionado. Por que você faz isso? Por que você cura no sábado? Quem é você para falar isso? Quem é você para falar aquilo? Quem é você para ter poder para isso? Quem é você para ter poder para... Acho que Jesus ele se sentia no próprio vestibular, né? O tempo todo sendo perguntado. E Jesus respondia tudo com muita sabedoria. E Jesus, ele tinha lido alguns livros que já haviam na época. E ele leu no livro de Isaías, nos livros que tinham lá nos templos que ele ia. E ele usou os próprios livros dos sacerdotes para provar que Deus é Deus. Ele pegou 2 situações totalmente diferentes. O comandante Naamã, um homem de posse, de prestígio, devia ser estudado, tinha de tudo, mas não tinha algo que nem o dinheiro poderia pagar. Não tinha algo que nem o prestígio dele ele podia pedir para trazer, tipo hoje, eu vou no Albert Einstein ser curada. Não tinha, ele não podia, porque não existia cura naquela época. Ele tinha um rei a favor dele que escreveu uma carta para outro rei. Às vezes a gente fica pensando, se eu tivesse um QI para me arranjar um emprego, alguém que me arranjasse algo, que me indicasse para alguém, que me ajudasse a entrar num serviço. Ele tinha o rei a favor dele. Mas ele não conseguia alcançar a cura dele. Ou seja, ele tinha tudo. Ele podia usar os feiticeiros da região, os sacerdotes da região, as pessoas mais importantes envolvidas com cura, com remédio daquela época, mas ele não podia. Já a viúva não tinha doença nenhuma, mas também esperava a morte, porque ela não tinha para quem pedir, ela não tinha de onde tirar, nem que ela quisesse, porque tinha 3 anos e meio que Israel passava fome. Ela não tinha de onde tirar um sustento para ela e para o filho. Ela estava esperando a morte dela chegar. Ela fala, eu vou cozinhar um bolo pequeno, nós vamos comer, eu e meu filho, e vamos aguardar a morte. E Naamã também. Para quem já viu ou ouviu falar da lepra, a pessoa vai morrendo aos poucos, literalmente. Hoje em dia já existem remédios, já existem cura, já existem vários recursos que a gente pode usar, mas antigamente não tinha. Eram 2 cenários totalmente diferentes. Um tinha dinheiro, mas não podia fazer nada. E a outra tinha saúde, mas não podia conseguir o dinheiro. E Jesus pega os 2 exemplos que não tem para onde ele vai. Mas e o meu problema? Não. Irmão, não tem outro problema pior do que esses 2. Mas o meu caso é de vida ou morte, o deles também era. Mas eu não tenho mais para quem recorrer. Eles também não tinham. Eles não tinham mais para quem recorrer. Mas como Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, nós temos o mesmo Deus que eles e nós podemos recorrer ao mesmo Deus que eles.
E os dois obedeceram os profetas, que foram usados por Deus para dar o caminho. O nosso milagre começa quando entendemos a palavra. A partir do entendimento, nós entendemos o poder de Deus, nós cremos. E a partir daí nós temos fé, e a fé agrada o coração do Senhor. A fé move o coração do Senhor a nosso favor. Nós não precisamos de rei, nós não precisamos de nada, nós temos Deus a nosso favor. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos ao que o profeta diz, nós alcançamos a nossa vitória também. As nossas necessidades são supridas, as nossas dificuldades são vencidas. Mas até Jesus leu as Escrituras, gente. A Bíblia diz, Jesus leu as Escrituras. Como nós vamos conhecer algo se nós não buscamos? Como nós vamos acreditar em algo se nós não sabemos nem em que acreditar? Põe para mim Lucas 6:46. Em seguida, Jesus continua. E ele diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Espera aí, Isa. Não fazeis o que eu digo é obedecer, né? A mãe fala, eu falo, e vocês não obedecem. Eu falo. Olha lá, a Hannah e a Rebeca olhando para mim. A mãe fala, estou cansada de falar a mesma coisa e vocês parecem que não entendem. Eu acho que Jesus estava falando isso. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? A gente clama, mas a gente não quer fazer o que está nas Escrituras? Jesus está falando aqui, por que me chamais Senhor, Senhor? Eu sou seu Senhor, mas você não quer me obedecer? Pode passar, Isa. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Para mim, aqui está bem claro. Aquele que obedece, na hora que vier as circunstâncias ruins, as dificuldades, os problemas, as crises, a doença, a fome, vai estar alicerçado, não vai ser abalado. E como a viúva vai passar pelo tempo de fome, obedecendo, e até que um dia a farinha da panela não faltará, o azeite da botija não acabará. E aquele que lê a palavra, ouve a palavra e não as pratica, vai estar sempre vulnerável aos problemas, vai estar sempre frágil aos problemas, vai sempre cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, porque não está firmado na rocha, não tem o entendimento do poder de Deus, não acredita, não conhece o poder de Deus. Aquele que só ouve e continua fazendo tudo aquilo que quer, da forma que quer, do jeito que quer, infelizmente está construindo essa casa sobre a areia, sem alicerce nenhum. No primeiro problema que ele tiver, a casa dele cai, os problemas vencem ele, aí ele tem o que hoje em dia está super acontecendo, que a gente vê, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, começa a blasfemar contra Deus, a fé fica na dúvida, já começa a titubear.
Titubear. Começa a titubear. Mas aquele que conhece a palavra e que já viveu a palavra, sabe que não é qualquer problema, não é qualquer circunstância, não são as dificuldades que vão nos vencer. Porque nós temos um Deus muito maior. Nós temos um Deus que prova o amor dele para com a gente todos os dias. Nós temos um Deus que conhece as Escrituras que ele mesmo deixou. E que cumpre cada uma das promessas que ele nos deixou. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Não sei se dá para entender. Porque às vezes eu penso uma coisa e não consigo passar. Mas, para mim, quem ouve as palavras e não pratica essas palavras, é como eu ouvi um dia de um pastor. Que a gente deve viver aquilo que a gente prega e pregar aquilo que a gente vive. E não pregar algo e viver outra coisa totalmente diferente. Nós devemos viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos. E Deus estará conosco todo o tempo. Como eu disse agorinha, o início do nosso milagre se dá quando nós entendemos. Nós acreditamos, nós geramos fé dentro de nós. E agradamos o coração do Senhor. E é isso que eu queria passar para os irmãos hoje. A fé vem do entendimento, vem da vivência, vem da prática. Ter fé é praticar a palavra de Deus todos os dias. A viúva, ela teve que fazer o bolo para o profeta. Ela pode até na hora ter pensado, mas ela fez. Ela fez acreditando que algo ia acontecer. Naamã teve que colocar em ação algo. Isso é praticar. Ele teve que colocar em ação. Ele mergulhou. Mesmo ele pensando, não, o rio é impuro, é mais sujo do que eu. Mas ele praticou. Ter fé é ter ação, é praticar. Amém? Quero fazer uma última oração antes de encerrar a palavra. Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra. Tu sabes, Senhor Deus, que não sou capaz, mas o Teu Espírito Santo, Deus, que se move neste lugar, ó Pai, me ajuda, Pai, me ajuda a pregar a Tua palavra, me ajuda, Senhor Deus, a estar aqui de pé, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade, obrigada pela vida de cada irmão que veio à Tua casa, Senhor Deus, porque veio buscar a Ti, Senhor, veio praticar a fé, ó Deus. Continua, Senhor Deus, alimentando cada um deles, Pai, fortalecendo cada um deles, sustentando cada um deles, Pai, e que possamos pôr em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, até sermos transformados, Pai, renovados, Pai, através da Sua palavra, Senhor, até podemos, Senhor Deus, encontrar a Ti, Senhor Deus, puros, limpos, santos, ó Deus, como Te agrada, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, Senhor, leva cada um para sua casa, Pai, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém.